Ok, bom dia então. Intervenções, resultados, ganhos e valor do Drive AMS na ULS Tâmega e Sousa. Começamos então pelas intervenções. A nossa primeira intervenção foi dirigida a uma redução da utilização de cefalosporinas no tratamento empírico da pneumonia da comunidade. Isto, baseámos-nos neste problema enquanto problema depois dos resultados que tivemos com o Global PPS, que era a ferramenta aqui preconizada para uma avaliação inicial da prescrição antibiótica nos hospitais, e a partir daqui definimos 6 indicadores de qualidade para esta intervenção, que foram o consumo das cefalosporinas de terceira geração, em proporção de prescrições empíricas, doentes admitidos no Serviço de Medicina Interna, o consumo também da ampicilina e amoxicilina com clavulanato como opções de primeira linha e o consumo de antibióticos de largo espectro, também em proporção, aqui como indicador balanceado. Definimos também, depois de discussão no Serviço de Medicina Interna, 3 indicadores de outcome: mortalidade hospitalar, duração de internamento e duração terapêutica. Ora, e como é que fizemos então a análise dos determinantes de prescrição? Acabámos por fazer, nesta intervenção, com 20 entrevistas semi-estruturadas a internos e especialistas do Serviço de Medicina Interna, usando as barreiras e os determinantes, no fundo, da checklist do Flowthorpe, que conhecemos e que treinamos nos workshops dos cursos iniciais, e através destas entrevistas o que percebemos é que estas seriam as principais barreiras associadas à prescrição de cefalosporinas, barreiras, ou melhor, os determinantes principais de preferência por prescrição de ceftriaxone em detrimento de ampicilina e amoxicilina com ácido clavulânico na terapêutica empírica da pneumonia da comunidade. E como podem ver, são bastante variadas, não é? E vão desde a recomendação que tínhamos não estava acessível o suficiente para as pessoas de facto terem conhecimento, portanto um desconhecimento da recomendação, aqui também, portanto, uma ausência no domínio do conhecimento, mas também um desconhecimento em relação à própria prática relativa à recomendação e outros âmbitos de barreiras como sejam a intenção, motivação e emoções. Aqui com medo de ampicilina e amoxicilina serem insuficiente, medo de reações adversas, dificuldade no caso da insuficiência renal e a necessidade de ajuste de dose da ampicilina ou da amoxicilina com ácido clavulânico. Okay? Portanto, basicamente foram estas as barreiras identificadas. Para determinar quais intervenções é que íamos implementar, fizemos uso do COMB, que era o modelo comportamental preconizado no curso que fizemos, e o que decidimos implementar foram 8 diferentes intervenções, algumas maiores, outras mais simples e, portanto, mais pequenas e mais fáceis de implementar, que passaram, então, primeiro de tudo, pelo estabelecimento de um protocolo de tratamento de infecções respiratórias, com sessões educativas para a sua divulgação, com aumento da acessibilidade, por assim dizer, do protocolo, passando pela publicação redundante na intranet hospitalar e o envio direto ao corpo clínico do Serviço de Medicina Interna, e a criação de uma newsletter também para divulgação de conteúdos, incluindo este protocolo, e com um envolvimento, para além das entrevistas, que acho que por si só já foram um grande momento de envolvimento do corpo clínico no projeto, também o envolvimento em reuniões de serviço, pedindo sessão de feedback e recolhendo comentários, no fundo, em relação às intervenções que iríamos implementar. Simplificámos a vida dos prescritores com o cálculo automático da função renal publicado junto do Clinidata, com o resto das análises, e fizemos ainda uma sessão clínica sobre ajuste posológico de antimicrobianos na disfunção renal. E em relação aos resultados, para a avaliação desta intervenção, achámos que talvez o Global PPS não fosse a ferramenta mais adequada e, portanto, acabámos por decidir fazer 10 auditorias. 6 acabaram por ser pré-intervenção, com 4 pós-intervenção, e com uma Interrupted Time Series Analysis percebemos que conseguimos efetivamente diminuir o consumo de cefalosporinas no período pós-intervenção, aumentando o consumo de amoxicilina e ampicilina e amoxicilina com ácido clavulânico, sem que haja uma variação significativa da antibioterapia de largo espectro e também sem um impacto significativo nos indicadores de outcome que tínhamos definidos, que são duração de tratamento, demora média no hospital e mortalidade intra-hospitalar. Okay? Portanto, sumariamente, esta foi a primeira intervenção e para nós foi muito importante, porque foi uma prova de conceito. Okay? Porque temos todos, nós acho que temos um bocadinho de Judas dentro de nós próprios, não é? E, portanto, é bom ver para crer que, de facto, aplicando e seguindo o algoritmo de intervenção, conseguimos ter resultados e os resultados podem ser positivos.
Temos uma segunda intervenção que ainda não está terminada, que foi no segundo ano do projeto, que é então o tratamento de antibiótico desnecessário na bacteriúria assintomática, que tínhamos uma percepção que isto poderia ser um problema, e para avaliar este problema, portanto, os indicadores de qualidade que definimos foi proporção de bacteriúrias assintomáticas nosocomiais tratadas. E aqui mudámos um bocadinho a lógica em relação à análise pré-intervenção. Não fizemos uso do Global PPS, mas fizemos uso do programa de vigilância epidemiológica que temos dentro do hospital, que já categoriza, enquanto colonização ou infecção, todos os isolamentos urinários nas uroculturas. Okay? Portanto, fizemos retrospectivamente uma revisão dos episódios de bacteriúria assintomática em 13 enfermarias, verificámos que havia uma variação de utilização de antibioterapia entre os 0% e os 46%, dependendo da enfermaria, e com isto definimos 4 enfermarias-alvo para intervenção, 3 médicas e 1 cirúrgica. Para fazer a análise de determinantes, também fizemos um bocadinho diferente e neste momento ainda não temos, junto das equipas médicas, uma avaliação, nem com entrevistas, nem com grupos focais ou das outras maneiras que discutimos aqui como poderíamos fazer. Então, o que é que nós decidimos fazer? Ok, bacteriúria assintomática é um problema razoavelmente frequente e tratamento associado é um problema razoavelmente frequente a nível mundial e, portanto, fomos fazer uma revisão da literatura em relação àqueles que seriam os principais determinantes associados à prescrição neste contexto. E fomos ver o que é que diziam 21 processos clínicos em relação a, no fundo, de doentes que tinham tratado isolamentos urinários classificados como bacteriúria assintomática. E o que pudemos ver é que, no fundo, a maior parte dos casos já tínhamos determinantes estabelecidos na literatura, não é? A urina turva, com cheiro fétido, a piúria, portanto, coisas que são registadas quer em diário médico, quer em diário de enfermagem, já estavam lá escritas e estabelecidas quais é que eram, então, estes determinantes da utilização de antibióticos, que, no fundo, são também um pouco sobreponíveis com determinantes de pedido de urocultura, não é? Que tem, no fundo, aqui há 2 problemas associados. Então, o que é que nós decidimos fazer? Elaborar um protocolo de boas práticas, bacteriúria assintomática, boas práticas de colheita de urocultura, quais é que são as indicações, envolver as equipas de enfermagem e médicas das enfermarias identificadas como prioritárias no estabelecimento deste protocolo, inclusivamente com uma lista de factos de forma mais clara de a piúria, a indicação para a colheita de urocultura, uma coisa mais simplificada e não só a linguagem de um protocolo corrido. E isto é ainda um trabalho em processo, por assim dizer. Porquê? Porque também estamos a fazer, ao mesmo tempo, um protocolo de tratamento da infecção de trato urinário e achamos que fazia sentido haver a publicação simultânea das 2 normas e não só apenas destas, porque vão acabar por ter referência uma para a outra. Okay? E, portanto, este aqui ainda é um trabalho ainda em curso. Mas falar de ganhos e valor, acho que com o Drive AMS é para lá do resultado e das intervenções que estejam em curso. E, portanto, para mim, pessoalmente, e acho que para todos os que no hospital trabalhamos com isto, o que achamos que o projeto acabou por trazer a mais, em termos de ganhos e valor, foi uma atualização da filosofia, que não é que a filosofia seja diferente, mas traz aqui alguns conceitos novos e algumas caixinhas novas para encaixar, que devem ser vistas como conceitos filosóficos, por assim dizer, e não necessariamente como ideológicos. E o primeiro de todos, no fundo, já foi falada pelo professor logo aqui ao início, não é? Que é esta questão do slow cycle of improvement, não é? Portanto, tirar da correção da prescrição no imediato e passar a uma coisa macroscópica, por assim dizer, num desenvolvimento um bocadinho mais lento. E o outro ponto que também acho que em termos filosóficos, por assim dizer, é importante, é esta questão dos pré-requisitos, do quê e de como. E toda esta dinâmica ser um bocadinho mais clara para nós, de quando estamos a fazer algum tipo de intervenção, em que ponto é que estamos, nomeadamente, acho eu, a importância dos pré-requisitos, que parecem sempre básicos e que ninguém quer falar, mas a importância aqui, sobretudo, das equipas de stewardship e de estarem efetivamente capacitadas para fazer este trabalho e a questão das guidelines e de termos, no fundo, as normas de boa prescrição disponíveis no hospital para utilização pelos nossos prescritores. Por outro lado, dê-nos também a metodologia, que eu acho que é importante sempre não esquecer que quando falamos em intervenções em stewardship temos de passar pelos 5 passos e que é muito importante a fase diagnóstica de ver os determinantes e de, a partir dos determinantes, estabelecer quais são as intervenções, para termos a certeza que temos resultados e que estamos a atuar de forma eficaz. E, por outro lado, acho que também nos deu uma comunidade, porque isto não é um trabalho para se fazer sozinhos, é para fazer em conjunto, ainda temos todos muito a aprender
E acho que é uma parte muito importante também. E era isto.